Cara, isso é sensacional. Um PC de menos de R$ 2.000 rodando Hogwarts Legacy no liso e ainda gravando. É inacreditável, velho. Bom, vamos voltar um pouquinho e contar essa história desde o começo. Como vocês já sabem, tem um tempo que eu me afastei da internet. Eu não estava muito bem da cabeça e a internet não é um lugar muito bom para quem tá assim. Nesse meio tempo, minha irmã praticamente dominou meu PC. Ela estava jogando nele todos os dias e estava amando. Só que agora eu voltei para a internet. E ela só tinha esse notebook aí, que era bonzinho, mas não rodava lá muita coisa. Então a gente teve a ideia de vender esse notebook para tentar comprar um PC gamer. Só que a gente só conseguiu R$ 2.000 com ele. Então a gente tinha o desafio de montar um PC que rodasse tudo da atualidade, mas só com R$ 2.000. E a gente conseguiu. Então vem comigo nessa para eu contar para vocês como é que foi a história, que foi magnífica. Cara, vou contar tintim por tintim e no final a gente testa os jogos para vocês verem como é que foi o desempenho dessa máquina aqui. Bom, o primeiro passo de tudo foi definir qual PC que a gente queria montar, né? Quais peças seriam necessárias para conseguir rodar tudo, mas com o menor custo possível. Então, para isso, eu procurei o jogo que mais estava consumindo dos PCs ultimamente. E sem dúvida é o Hogwarts Legacy. Então, fui lá no site deles e pesquisei quais eram os requisitos mínimos para conseguir rodar esse jogo em um PC. E ele pedia um i5 6600 e uma GTX 960. Então eu pensei, bom, essas duas peças não podem faltar, preciso encontrar elas. Corri para o OLX e fui garimpando em tudo que era lugar da internet para conseguir achar um bom preço. Logo de cara eu tive uma sorte tremenda. Encontrei o processador que eu queria, o i5 6600, já com a placa-mãe por R$ 600. Mas é claro que eu ia dar uma pichinchadazinha para baixar esse preço, né? Negociando com o cara eu consegui baixar para 500. Então duas peças principais do PC, a placa-mãe e o processador, já estavam compradas. Agora partindo para a placa de vídeo, como eu falei para vocês, o mínimo era uma 960. Só que, caras, eu sabia que ia rodar muito na sofrência. Ia ser uma carrete tentando levar 2, 3 toneladas. E não ia dar muito certo. Então eu decidi que eu ia dar um upgrade pelo menos na placa de vídeo. Ia pegar uma GTX 1060 de 6 GB. Porque aí a gente ia ter uma VRAM um pouco maior e alguma folga para rodar os jogos mais atuais. Pesquisei e achei essa aí por 600. Mandei mensagem pro cara, pechinchei um pouquinho para ele fazer por 500. Ele disse que não ia fazer, eu insisti e consegui, cara. Mais R$ 500 para nossa conta e já estamos com a placa de vídeo, o processador e a placa-mãe. Só fazendo uma observação aqui agora, eu sei que vai ter gente que já vai comentar aqui. Nossa, mas esses preços aí são irreais? Na minha cidade eu nunca ia achar isso. E é claro que, antes de gravar, eu decidi fazer uma pesquisa no Brasil todo, para ver se eu conseguia arrumar as mesmas peças pelo mesmo valor em outros estados. E eu vou ser bem sincero para vocês. Se você mora um pouco mais no interior e não nessas grandes cidades, é bem possível que você encontre essas peças ainda mais baratas, tá? Eu achei essa mesma GTX aqui por R$ 400. E eu tenho certeza que o cara aceitava 350 numa boa. Mas se você mora em capital, no estilo São Paulo, Rio de Janeiro, aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Por aí eu achei essa GTX por R$ 1.000. Então você dá pra ver que a disparidade de preço é muito grande. Mas mesmo assim, a dica que eu dou pra vocês é que sempre vai ter alguém aí no seu estado que tá precisando vender de forma urgente, porque precisa muito do dinheiro. Então você tem que ficar garimpando, entrando no site todo dia para achar essas megas promoções e oportunidades para comprar as peças baratas. Mas vamos continuar com o nosso vídeo. Partindo agora para as memórias RAMs. Bom, eu queria fazer um Dual Channel, duas memórias de 8 GB para a gente ter 16. Só que não estava encontrando memória RAM que tivesse em boas condições usadas. Então eu decidi que eu ia comprar uma nova. Nas memórias eu gastei R$ 300. Então adiciona mais 300 aí no nosso cofrinho. Já estamos com 1.300. Vamos continuar que as coisas estão encaminhando. A próxima parte era encontrar um gabinete para colocar essas peças tudo lá dentro, né? E minha irmã não queria só um gabinete. Ela queria um gabinete rosa. Só que pesquisando na internet, tava tudo na faixa dos R$ 400, R$ 500. E eu não ia pagar isso tudo numa peça de metal.
Foi aí então que eu tive a brilhante ideia de comprar um gabinete bem simples, tá? Nesse gabinete aí, eu fui na feira aqui da minha cidade e paguei R$ 180 nele. Paguei mais R$ 20 também para levar essa fan RGB e aí no total deu R$ 200 o conjunto todo. E aí, é claro, como vocês estão vendo aqui, ele é rosa, porque eu personalizei ele todinho. Mas calma que a gente já vai chegar nessa parte do vídeo. Continuando nas nossas peças aqui, eu precisava comprar algum HD para essa máquina, né? E eu pensei, putz, um M2, um SSD daquele pequenininho que é o mais rápido que a gente tem hoje, seria incrível. Será que eu acho ele barato? Caras, eu encontrei. Por incrível que pareça, eu encontrei um novo por R$ 210. Era só no Pix, se fosse no cartão era muito mais caro, mas ainda bem que eu tava com dinheiro, então mandei o Pix pro cara e mais 210 para nossa conta. Bom, agora que todos os componentes principais já estavam comprados, a gente precisava de uma fonte para alimentar isso aqui tudo. E caras, essa foi a parte mais difícil. Eu queria uma fonte bacana, que realmente funcionasse e não me deixasse na mão, mas estava muito cara e nosso orçamento já estava bem apertado. Eu rodei, tava quase comprando uma fonte genérica, não façam isso por sinal. E aí o Gabriel lá da OLX me mandou uma mensagem e falou que fechava essa Corsair aqui de 450 watts por R$ 200 comigo. Eu levantei as mãos pro céu e fui lá correndo na casa dele para buscar. Buscamos a nossa fonte e o nosso orçamento já estava em R$ 1.910. Mas lembra que eu falei que eu ia pintar esse gabinete? Então ainda tinha que gastar com a tinta. Fui lá na loja de tinta, comprei lixa, comprei prime, comprei as tintas e gastei R$ 80. Pronto, gastamos R$ 1.990 para montar esse PC aqui. Com as peças já compradas e tudo aqui em casa, a gente tinha que começar o processo de montagem. E a primeira parte foi pintar esse gabinete. Como vocês estão vendo aí, ele era um gabinete bem simples, tá? Ele tinha RGB na frente, mas é realmente bem simplesinha, só pra dizer que era gamer, e ele era todo preto. Então eu fui lá na casa do meu sogro, isolei o quintal, dei aquela lixada, passei prime e comecei a dar as primeiras demãos de tinta. E cara, logo no começo eu já tava achando que ia ficar o máximo. E eu não podia estar mais certo. O gabinete ficou incrivelmente muito bonito, tá? Eu usei tinta automotiva para pintar ele e isolei bacana para que a parte de dentro continuasse preta e por fora ele ficasse rosa, para poder combinar com as coisas que a minha irmã gosta. E ficou muito show de bola. O resultado final foi esse daí, tá? Depois eu dei só uns acabamentos nos cantinhos que não tinham ficado bem pintados, mas ficou muito tranquilo. Enquanto eu tava pintando, esses dois ajudantes aí lindos e maravilhosos estavam só me observando para ver se o serviço estava ficando bom mesmo. Voltando para casa, tava na hora de montar esse PC. Esse aqui, caras, é o único que eu não coloquei nas contas para vocês, porque ele é um HD velho, que eu já tinha aqui em casa, e eu vou colocar mais para armazenamento dele mesmo. Mas ele é bem opcional, já que a gente tem esse SSD M2 aqui, tá? Que é o que eu comprei para vocês. Inclusive, eu vou mostrar mais de perto, porque, cara, para mim isso aqui é um salto tecnológico que eu ainda não compreendi, que eu acho o máximo. E no processo de montagem foi um desafio para mim. Porque, pra ser sincero, eu nunca tinha montado um PC desse jeito. Já tinha mexido em notebook, naqueles all-in-one, que é aquela tela que já é o computador, mas um PC gamer desse jeito aqui, eu nunca nem tinha triscado a mão. Mas não tenha tutorial que não exista dentro do YouTube. Então eu entrei lá, pesquisei e comecei a montar as peças do jeito que eu conseguia. Deu um baita trabalhão, especialmente para ligar a parte da frente do gabinete. Fiquei um pouco confuso ali nos fios, demorei, tive que ver vários vídeos, mas deu tudo certo no final e o PC tá aí, lindão, maravilhoso, pronto pra gente ligar ele e agora sim, programar o Windows para poder colocar nossos jogos. Antes da gente ligar o PC para realmente testar aqui se vai funcionar, vai ficar tudo certo, preciso avisar para vocês que esse HD aqui, ó, que eu falei para vocês no começo do vídeo, não vai rolar de funcionar nesse PC agora, tá? Porque eu esqueci que precisa de um cabo de dados SATA para ele, né? E eu tô sem aqui, eu só tenho de energia. Então eu montei, deixei conectado, porque quando eu comprar é só conectar na placa-mãe que vai funcionar. Mas quando eu ligar aqui, vai estar rodando só o SSD NVMe, fechado? O M2. Então, partiu ligar esse PC. Bom, nessa parte aí, eu tava configurando o Windows, tá? Como ele tá com M2, que é um HD, um SSD na real, bem rápido, cara, foi extremamente rápido para configurar. Coisa assim de 20 minutos e o Windows já estava instalado dentro do PC. E se no processo de pintura eu tinha 2 ajudantes, aqui em casa eu tinha 2 também. Esse aí é o Ed, o meu gatinho, e ela ainda estava um pouco cansada, então ela ficou lá no meu quarto. Continuando o nosso processo de montagem, configurei o PC, deixei ele 100% pronto
E aí chamei a Fernanda pra gente fazer nossa estreia. E tá aí o que rolou. Então vamos lá, Fernanda quer fazer as honras, liga o PC pra gente, aperta lá no botão. Agora vai ser a primeira vez do nosso PC Gamer de R$2.000. Vamos ver se vai ligar. Solta, solta. PC, faz comigo não. Ah tá, né? Tem um pequeno detalhe que o PC não liga se você não ligar a fonte dele, né? Se a fonte estiver desligada, o PC geralmente costuma não ligar. Bom, agora sim então, Fernanda, faça as honras, ligue nosso PC de R$2.000. Caraca, moleque, o negócio funcionou. Ah, o monitor tá desligado aqui, acho que ele não vai dar vídeo, mas pô, pra um PCzão de R$2.000, menos de R$2.000, que PC é esse, hein? Caraca, ó, eu coloquei um RGBzinho ali que dá pra gente controlar depois. A fonte é bem silenciosa, ela foi baratinha, mas ela é bem silenciosa. Eu tava preocupado dela fazer barulho. Aqui na frente a gente tem os LEDs. O gabinete permite que a gente desligue ou ligue os LEDs aqui na lateral. Tem um botãozinho. E, cara, ficou show de bola no nosso PC. Levar pro meu quarto pra gente testar em jogos e ver o que roda nesse PC e como que roda. Bom, montei ele aqui no meu quarto e agora eu vou deixar um videozinho passando pra vocês, só pra vocês verem como é que ficou o setup aqui, tá? Ah, e só pra lembrar, esse PC aqui é da minha irmã e eu vou montar lá no quarto dela. E a gente comprou mouse rosa, teclado rosa. Cara, vai ficar muito show de bola. Se você quiser acompanhar, me segue lá no Instagram, é @POcontrole. Lá eu vou postar tudinho do processo pra vocês verem como é que fica esse setup aqui no final. Então não esquece de me seguir lá também. Bom, mas continuando aqui, vamos chegar na parte que é a mais importante, né? Que é, Marcelo, o que roda dentro desse PC aqui? E para isso eu trouxe 4 jogos pra gente testar. 2 mais fraquinhos, só pra gente testar como é que ele funciona em jogos competitivos, que é o Valorant e o CSGO. E 2 bem puxados, tá? Que é o Hogwarts Legacy, que é o jogo base que a gente usou para montar esse PC. E o Warzone 2. Então vamos passar por esses 4, vou mostrar na tela pra vocês aqui e eu jogando pra vocês verem o desempenho dele nesses 4 jogos. Começando pelo Valorant. Ah, vale ressaltar que todos os jogos estavam rodando no Full HD, mas na qualidade gráfica mínima, tá? Deixei o Full HD para ser uma experiência bacana de jogo pra gente, mas os gráficos no mínimo para não forçar tanto a nossa GPU e a nossa CPU também. Bom, continuando aqui, no Valorant o desempenho dele foi extremamente bom, tá? Ele pegou de média aí 150, 151 de FPS, dava uns picos para 180, mas não abaixava muito, tá? Nunca diminuía abaixo de 120. Então foi bem tranquilo, deu pra jogar Valorant bem de boaça, rodando muito liso num PC que a gente pagou super barato. É claro, o jogador não ajudou muito, eu não jogo Valorant, então perdoe a minha falta de experiência, mas deu pra vocês verem como é que foi o desempenho dessa máquina aqui num jogo competitivo bem popular. Passando pro nosso próximo, que é o CSGO, e aqui o PC também não decepcionou. Essa máquina conseguiu rodar o CS ali na faixa dos 160, 170 de FPS. Mas aqui eu confesso que eu vi uma variação um pouco maior. Às vezes descia para 130, subia para 190 e variava. Mas como é uma taxa de FPS ainda muito alta, foi bem satisfatório, tá? Deu para meter umas balinhas muito boas no CS. E se você é um jogador assíduo, cara, essa máquina aqui suporta tranquilamente esse jogo. Pode ir na fé que você vai conseguir mandar aquelas balinhas épicas e ainda postar no YouTube. Ah, antes de continuar aqui para os nossos últimos 2 jogos, vale ressaltar uma coisa. Enquanto eu estava testando, eu estava gravando também. E a gravação puxa um pouco de desempenho da máquina. Então sempre que eu falar o número de FPS, pode considerar aí uns 10, 15% a mais, tá? Porque se eu não estivesse gravando, o desempenho seria um pouquinho melhor em todos os jogos. Bom, mas agora vamos pro teste pesado. Porque eu sei que vocês querem ver essa máquina aqui rodando o Warzone e o Hogwarts Legacy. Vamos começar pelo Warzone. No Warzone a gente começou a ter alguns problemas, tá? Principalmente na questão do FPS. A máquina rodou, deu para jogar tranquilamente, mas o FPS ficou travado ali no 30 a 40. Ficou nessa média de 35 FPS mais ou menos. É muito ruim? Olha, para quem já jogou com 150, 160 é bem ruim. Mas se você é um cara que é do console e tá pensando em migrar, cara, até que dá para jogar. Não é a melhor experiência do mundo, mas rodar, ele roda. Lembrando que eu estava jogando aqui em 1080p, que é o Full HD. Se você quiser abaixar a resolução e não estiver gravando sua tela, você consegue chegar ali nos 50, 55 de FPS e fica bem bacana.
Mas e aí? Eu vou deixar o julgamento do Warzone pra vocês aqui nos comentários. Vocês acham que dá pra jogar nessa máquina pelo que vocês viram ou não? Esquece o Warzone, nisso daí não presta. Eu particularmente acho que dá pra empurrar assim. Dá pra ter umas horinhas de diversão com o Warzone bem de boa. Ah, outro ponto aqui, antes que eu me esqueça. Tanto a placa de vídeo quanto o processador podem fazer overclock, tá? Se eu fizesse o overclock dos dois, eu ia ganhar na casa dos 20 FPS, que é muita coisa. Então o Warzone tá rodando ali a 40, 50, e eu subi para 60, 70, que é bastante. Mas eu não gosto muito de overclock, especialmente porque as peças são usadas e pode diminuir muito o tempo de vida. Então se você é fã de overclock, cara, você vai destruir ainda mais com essa máquina. Mas se você é mais conservador como eu, não faz não, deixa ele rodando um pouquinho mais tranquilo, que dá pra empurrar os jogos e se divertir. Bom, e pra fechar, o nosso rei dos reis, o jogo que tá derrubando máquinas que não tá rodando em PC top, que é o Hogwarts Legacy. Será que esse PC tancou? E caras, incrivelmente eu vou falar pra vocês que sim, tá? O jogo rodou muito liso em Full HD, com tudo no low, mas ali na casa dos 50 a 60 de FPS. O mais incrível é que mesmo em ambientes abertos, o FPS não caía muito, tá? Ele caía para 40, 45, mas não abaixava mais que isso. Rodava liso em cutscene, em diálogos, em batalhas, em ambientes muito cheios, rodava bem em qualquer lugar do jogo. Bom pessoal, mas eu acho que esse aqui era o vídeo de hoje. E aí, comenta aqui pra mim embaixo o que vocês acharam dessa máquina. Gostaram desse formato de vídeo? Tô pensando em trazer vários vídeos nesse mundo dos games e da informática pra vocês. Inclusive, um que eu quero trazer essa semana é de como deixar seu setup mais bonito. Não só gastando dinheiro com LED, essas coisas, mas arrumando aqui no Windows mesmo. Deixar a barra de ferramentas transparente, colocar esses wallpapers estilosos. Então se você não quiser perder esses vídeos, não esquece de se inscrever aqui embaixo para ajudar a gente a bater aquela meta dos 50 mil inscritos. Ah, e me segue lá no Instagram também para ver como é que vai ficar esse setup lá no quarto da minha irmã, todo rosa, fechado? Então é isso pessoal, muito obrigado para quem me assistiu, eu vejo vocês na próxima, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima e tchau!